Às vezes, a vida nos empurra para o abismo sem aviso, mas é no fundo desse abismo que descobrimos quem realmente somos. Era uma tarde abafada de verão em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, e Clara, uma mulher de 38 anos, estava sentada na varanda de sua modesta casa, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. O som dos grilos começava a preencher o ar, mas dentro dela o silêncio era ensurdecedor. Há apenas 3 meses, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Seu marido, Ricardo, com quem dividira 15 anos de casamento, havia partido sem deixar rastros, abandonando-a com suas 2 filhas, Sofia, de 10 anos, e Beatriz, de 4 anos, esta última diagnosticada com uma condição rara que exigia cuidados intensos, paralisia cerebral. Clara ainda se lembrava do dia em que Ricardo deixou um bilhete na mesa da cozinha, com palavras que pareciam escritas por um estranho. Ele dizia que não aguentava a pressão, que o peso das consultas médicas, das terapias e das incertezas financeiras o havia esgotado. "Preciso de um tempo para respirar", escreveu ele, como se Clara tivesse o luxo de escolher respirar. A dor da traição ainda queimava, mas o que a mantinha acordada à noite não era apenas a ausência dele. Era o medo de não conseguir sustentar suas filhas, de não ser suficiente para elas, especialmente para Beatriz, que dependia dela para tudo. Naquela tarde, enquanto Sofia brincava no quintal com uma boneca surrada e Beatriz descansava em seu quarto, Clara segurava uma xícara de café frio, olhando para as contas empilhadas sobre a mesa. O aluguel atrasado, as despesas com medicamentos, a fisioterapia de Beatriz, tudo parecia uma montanha intransponível. Ela havia sido cabeleireira antes do nascimento das filhas, mas agora, com as demandas de Beatriz, trabalhar fora era impossível. O pouco que Ricardo deixava de pensão mal cobria as necessidades básicas, e ele havia parado de pagar até isso. Clara sentia o peito apertado, como se o ar estivesse rareando, mas algo dentro dela se recusava a ceder. Ela olhou para Sofia, que ria enquanto inventava histórias com sua boneca, e pensou: elas merecem mais. Eu preciso ser mais. Foi nesse momento, entre o desespero e a determinação, que uma ideia começou a germinar. Clara sempre teve um dom para a costura, algo que aprendera com sua mãe quando criança. Ela fazia roupas para as filhas, remendava os uniformes escolares e até criava pequenos acessórios para as vizinhas que elogiavam seu talento. Talvez, apenas talvez, ela pudesse transformar esse dom em uma fonte de renda. Não seria fácil. Ela não tinha máquina de costura própria, apenas uma antiga emprestada por uma amiga. E o tempo era escasso com as demandas das filhas. Mas Clara sabia que precisava tentar. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, ela pegou retalhos de tecido que guardava em uma caixa velha e começou a costurar à mão, sob a luz fraca de uma lâmpada. Fez pequenas nécessaires, coloridas e práticas, pensando nas mulheres da cidade que talvez quisessem algo bonito e acessível. Cada ponto era um esforço, cada peça uma esperança. Ela não sabia ao certo como venderia, mas decidiu que começaria no mercado local, onde os feirantes se reuniam aos sábados. No dia seguinte, Clara acordou com uma energia que não sentia há meses. Preparou as meninas, arrumou uma cesta com as poucas nécessaires que conseguiu fazer e caminhou até o mercado, com Sofia segurando sua mão e Beatriz no carrinho adaptado. O calor era intenso e o nervosismo fazia suas mãos tremerem. Ela montou uma pequena banca improvisada com uma toalha colorida sobre uma mesa emprestada. As pessoas passavam, algumas olhavam com curiosidade, outras ignoravam. Clara sorria, oferecendo suas peças com uma timidez que escondia sua determinação. "São feitas à mão, com muito carinho", dizia ela, tentando chamar atenção.
Para sua surpresa, uma senhora parou, examinou uma nécessaire e perguntou o preço. Clara, sem experiência, hesitou, mas disse um valor acessível. A senhora comprou, e logo outra pessoa se aproximou. Ao final do dia, Clara havia vendido 5 peças. Não era muito, mas aquelas poucas notas na mão pareciam um tesouro. Ela olhou para Sofia, que sorria orgulhosa, e sentiu uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, ela pudesse construir algo a partir dali. Mas a realidade não tardou a mostrar suas garras. As vendas no mercado eram promissoras, mas insuficientes. As contas continuavam chegando, e uma carta do proprietário da casa trouxe uma notícia devastadora. Ela tinha 60 dias para quitar 2 meses de aluguel atrasado ou seria despejada. Clara sentiu o chão sumir. Como protegeria suas filhas sem um teto? Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, ela se sentou na sala, cercada por retalhos e contas, e deixou as lágrimas caírem. Mas entre as lágrimas, uma voz interior gritava: "Você não pode desistir." Clara se lembrou de uma feira de artesanato que aconteceria na cidade vizinha em algumas semanas. Era uma oportunidade maior, mas também um risco. Ela precisaria produzir mais, investir em materiais e encontrar uma forma de estar lá sem descuidar das filhas. Com o coração apertado, decidiu que iria. Pediu ajuda a uma vizinha para cuidar de Beatriz por algumas horas e passou noites costurando, transformando cada retalho em uma peça única. O cansaço era imenso, mas a visão de um futuro melhor para suas filhas a mantinha de pé. Quando o dia da feira chegou, Clara estava exausta, mas determinada. Com a ajuda de uma amiga, levou suas nécessaires e montou uma barraca simples, mas cheia de cor. O movimento era intenso e as pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela originalidade de suas peças. Uma jovem comprou uma nécessaire e postou uma foto nas redes sociais, elogiando o trabalho de Clara. Aos poucos, mais clientes chegaram. E no final do dia, ela havia vendido quase tudo. O dinheiro não resolveria todos os problemas, mas pagaria o aluguel atrasado e daria a ela um fôlego para continuar. Enquanto arrumava a barraca, Clara olhou para o céu e sentiu algo que há muito não sentia: orgulho de si mesma. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez em meses, acreditou que poderia vencer. Clara voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas a mente cheia de planos. A feira de artesanato havia sido um sucesso inesperado, e as notas dobradas cuidadosamente no bolso de sua bolsa pareciam pulsar com possibilidades. Enquanto Sofia dormia no banco de trás do carro emprestado por uma amiga e Beatriz descansava em seu carrinho, Clara dirigia pelas ruas escuras da cidade, o rádio desligado, imersa em pensamentos. O dinheiro da feira pagaria o aluguel atrasado, mas ela sabia que era apenas um alívio temporário. As despesas com as terapias de Beatriz, os medicamentos, a alimentação, tudo continuava a se acumular como nuvens antes de uma tempestade. Ela precisava de algo maior, algo que não apenas sustentasse sua família, mas que a libertasse da constante sensação de estar correndo contra o tempo. Ao estacionar o carro em frente à sua casa, uma construção simples de paredes descascadas e telhado que pedia reparos, Clara olhou para o céu estrelado e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela construiria um futuro onde suas filhas nunca sentiriam o peso da incerteza que ela carregava agora. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, com o cheiro de pão quente preenchendo a cozinha, Clara começou a traçar um plano. A postagem da jovem na feira, que elogiara suas nécessaires nas redes sociais, ainda ecoava em sua mente. Ela não entendia muito de tecnologia. Seu celular velho mal aguentava abrir os aplicativos, mas sabia que as redes sociais eram uma vitrine poderosa.
Talvez fosse hora de aprender. Enquanto Sofia comia uma fatia de pão com margarina, Clara pegou o celular e, hesitante, abriu o aplicativo de fotos. Ela tirou algumas imagens das nécessaires que ainda tinha em casa, arrumando-as sobre a mesa da sala com uma toalha colorida ao fundo. Não era perfeito, mas era honesto. Escreveu uma legenda simples, feito com carinho, para levar um pouco de cor ao seu dia. Postou a foto e passou o resto do dia cuidando de Beatriz, que precisava de uma sessão de fisioterapia naquela tarde. A rotina era exaustiva: trocar fraldas, ajustar o carrinho adaptado, acompanhar as terapias. Mas Clara fazia tudo com uma paciência que parecia infinita, mesmo quando o cansaço a fazia querer desabar. À noite, quando finalmente conseguiu sentar, checou o celular e ficou surpresa. A postagem tinha dezenas de curtidas e alguns comentários. Pessoas perguntavam preços, outras elogiavam o trabalho. Uma mulher, dona de uma lojinha de presentes no centro da cidade, enviou uma mensagem perguntando se Clara poderia fornecer nécessaires em maior quantidade. O coração de Clara disparou. Era uma oportunidade, mas também um desafio. Ela não tinha capital para comprar mais tecidos, nem uma máquina de costura decente para aumentar a produção. Ainda assim, respondeu à mensagem com entusiasmo, marcando um encontro para o dia seguinte. A reunião com a dona da lojinha, uma mulher de meia-idade chamada Vera, foi um marco. Vera era prática, mas gentil, e viu potencial no trabalho de Clara. Você tem talento, e as pessoas estão procurando por produtos com alma, feitos à mão. Posso vender suas nécessaires na minha loja, mas você precisa entregar pelo menos 50 peças por mês. Consegue? Clara hesitou. 50 peças era muito mais do que ela conseguia produzir sozinha, com uma máquina emprestada e retalhos. Mas a visão de Sofia e Beatriz, de um futuro onde elas teriam segurança, a fez engolir o medo. Eu consigo, disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Na volta para casa, Clara começou a calcular mentalmente. Precisava de uma máquina de costura nova, tecidos de qualidade e talvez alguém para ajudar com as crianças enquanto trabalhava. O dinheiro da feira não era suficiente, mas ela lembrou de um pequeno fundo de emergência que guardava em uma lata na cozinha. Uma herança simbólica de sua mãe, que sempre dizia: guarde para os dias de chuva, mas saiba quando usá-lo para plantar. Era a hora de plantar. Clara usou o dinheiro para comprar uma máquina de costura usada, mas em bom estado, e alguns metros de tecido em uma loja de atacado. Passou as noites seguintes costurando, com Sofia ajudando a separar os retalhos e Beatriz ao seu lado, rindo quando via as cores vibrantes dos tecidos. Mas o tempo era curto, e Clara sabia que precisava de ajuda externa. Foi então que pensou em Dona Lúcia, uma vizinha aposentada que também sabia costurar e que, apesar da idade, tinha mãos ágeis e um coração generoso. Clara bateu à porta de Lúcia numa manhã de sábado, com uma cesta de pão de queijo recém-assado como pretexto. Sentadas à mesa da cozinha de Lúcia, com o cheiro de café fresco no ar, Clara abriu o coração. Contou sobre a oportunidade com a lojinha, sobre suas filhas, sobre o medo de não dar conta. Lúcia ouviu em silêncio, os olhos brilhando com empatia. Clara, minha filha, eu já passei por poucas e boas. Sei o que é criar filhos sozinha. Se você confia em mim, eu te ajudo a costurar. Não quero dinheiro, mas quero ver você vencer. Clara sentiu um nó na garganta, mas segurou as lágrimas. Agradecida, aceitou a ajuda e as duas começaram a trabalhar juntas. As semanas seguintes foram uma corrida contra o tempo. Clara e Lúcia costuravam enquanto Sofia fazia o dever de casa e Beatriz brincava com brinquedos adaptados. A casa, antes silenciosa, agora vibrava com o som da máquina de costura
e as risadas ocasionais das meninas. Clara também começou a entender melhor as redes sociais, com a ajuda de Sofia, que, apesar da pouca idade, sabia navegar pelo celular melhor que a mãe. Elas criaram uma página para as necessaires e Clara começou a postar fotos regularmente, mostrando o processo de criação e contando pequenas histórias sobre sua vida. Cada peça leva um pedaço de mim, escreveu em uma postagem, e as pessoas responderam com mensagens de apoio e pedidos. Aos poucos, o nome de Clara começou a circular na cidade. A entrega das 50 necessaires para a lojinha de Vera foi um momento de vitória. Vera ficou impressionada com a qualidade e pediu mais, sugerindo que Clara participasse de uma feira regional de artesanato, onde lojistas de cidades vizinhas buscavam novos fornecedores. Era uma chance de ouro, mas também exigia um investimento maior. Mais tecidos, embalagens melhores e transporte para a feira, que ficava a 2 horas de distância. Clara sentiu o peso da decisão. Se falhasse, poderia perder tudo o que havia conquistado. Mas olhando para Beatriz, que sorria enquanto segurava um retalho colorido, ela decidiu arriscar. Pediu um pequeno empréstimo a um primo, prometendo pagar com juros, e investiu tudo na preparação para a feira. A noite antes do evento foi de insônia. Clara ficou acordada, revisando cada peça, imaginando o que diria aos possíveis clientes. Pela manhã, com a ajuda de Lúcia e de uma amiga que se ofereceu para cuidar das meninas, Clara partiu para a feira com uma van alugada, carregada de necessaires e esperança. O evento era maior do que ela imaginava. Barracas coloridas, música ao vivo e um público diverso, de famílias a donos de lojas. Clara montou sua barraca com cuidado, arrumando as peças de forma que as cores chamassem atenção. As primeiras horas foram lentas e o nervosismo crescia. Mas à tarde, uma mulher elegante, dona de uma rede de boutiques em Belo Horizonte, parou em sua barraca. Ela examinou as necessaires, perguntou sobre o processo de produção e fez um pedido inicial de 200 peças para suas lojas. Clara mal conseguiu responder, tamanha era a emoção. No final do dia, ela havia fechado 3 contratos com lojistas e vendido quase todas as peças que levou. Ao voltar para casa, com o dinheiro no bolso e o coração acelerado, Clara sentiu que algo maior estava nascendo. Mas enquanto dirigia, uma lembrança a atingiu. Ricardo. Ela soube, por conhecidos, que ele estava vivendo em outra cidade com uma mulher mais jovem, alguém que ele conhecera no trabalho. A traição ainda doía, mas Clara percebeu que não queria vingança no sentido mesquinho. Ela queria algo maior, provar para si mesma e para o mundo que era mais forte do que ele jamais imaginou. E essa feira era apenas o começo. Ao chegar em casa, Clara abraçou as filhas e contou a novidade. Sofia, com os olhos brilhando, disse: "Mãe, você é tipo uma super-heroína." Clara riu, mas no fundo começava a acreditar que talvez Sofia estivesse certa. A jornada estava apenas começando e ela estava pronta para o próximo passo. Ei, pessoal, se vocês estão gostando da história de Clara e se emocionando com a força dela, que tal apoiar o canal com um like? Obrigado! Clara estacionou a van alugada em frente à sua casa, o motor ainda quente, emitindo um zumbido baixo enquanto o silêncio da noite a envolvia. As filhas dormiam no quarto e a casa, iluminada apenas pela luz fraca de um abajur, parecia pulsar com a energia do dia que acabara de passar. A feira regional de artesanato havia sido um divisor de águas. Os contratos com os lojistas, especialmente o pedido de 200 necessaires da dona da rede de boutiques em Belo Horizonte, eram mais do que Clara jamais sonhara. Ela sentou-se à mesa da cozinha, as mãos ainda trêmulas de emoção, e espalhou as notas e moedas que arrecadara.
Não era uma fortuna, mas era o suficiente para pagar as contas atrasadas, comprar mais tecidos e talvez sonhar com algo maior. Enquanto contava o dinheiro, seus olhos caíram sobre a lata onde guardava o pequeno fundo de emergência, agora quase vazio. A lembrança de sua mãe, com sua voz calma e sábia, ecoou em sua mente. Plante nos dias de chuva, Clara, porque é nas tempestades que as raízes mais fortes crescem. Ela sorriu, sentindo que pela primeira vez em anos estava plantando algo que poderia florescer. Mas a euforia da feira trouxe também novos desafios. Clara sabia que 200 necessários exigiam uma produção que ela e Dona Lúcia sozinhas não dariam conta. Precisava de mais mãos, mais máquinas e, acima de tudo, um plano para transformar seu pequeno negócio em algo sustentável. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã para Sofia e Beatriz, Clara começou a organizar suas ideias. Sofia, com seus 10 anos e uma curiosidade incansável, perguntou: "Mãe, agora você vai ficar famosa?" Clara riu, bagunçando o cabelo da filha. "Famosa não, meu amor, mas quem sabe a gente consiga uma vida mais tranquila." Beatriz, no seu carrinho adaptado, balbuciou algo que parecia um riso e Clara sentiu o coração aquecer. Era por elas que ela lutava, e cada passo, por menor que fosse, valia a pena. O primeiro passo foi formalizar o negócio. Clara nunca lidara com burocracia, mas sabia que, para crescer, precisava de uma estrutura sólida. Ela marcou uma reunião com um contador indicado por Vera, a dona da lojinha. O contador, um homem chamado Eduardo, era paciente e explicou que Clara precisava abrir um MEI, microempreendedor individual, para emitir notas fiscais e acessar crédito. "Você tem um produto com potencial, Clara, mas precisa pensar como empresária agora, não só como artesã", disse ele, ajustando os óculos. Clara anotou tudo em um caderno, sentindo-se ao mesmo tempo intimidada e empolgada. Nos dias seguintes, ela mergulhou em um mundo novo: registros, impostos, planilhas. Era exaustivo, mas cada documento assinado parecia um tijolo na construção de algo maior. Com o MEI aberto, Clara conseguiu um pequeno empréstimo em um banco local, suficiente para comprar 2 máquinas de costura novas e contratar mais uma costureira, uma jovem chamada Aline, que morava no bairro e precisava de trabalho. Aline tinha 22 anos. Era mãe solteira de um menino de 3 anos, e suas mãos eram tão habilidosas quanto as de Clara. Juntas, elas formaram um trio com Dona Lúcia, transformando a sala de Clara em um pequeno ateliê improvisado. O som das máquinas de costura preenchia a casa, misturado às risadas de Sofia e aos sons suaves de Beatriz, que parecia se encantar com o movimento. Clara também intensificou sua presença nas redes sociais. Com a ajuda de Sofia, que adorava tirar fotos e sugerir ideias, ela criou um perfil mais profissional para sua marca, batizada de Cores de Clara. As postagens agora tinham legendas mais elaboradas, contando histórias sobre o processo de criação e o amor que colocava em cada peça. "Feito à mão, com o coração", tornou-se seu lema, e as pessoas respondiam com entusiasmo. Uma cliente, dona de um salão de beleza na cidade, encomendou nécessaires personalizadas para suas clientes, e outra, organizadora de eventos, pediu peças para lembrancinhas de casamentos. Aos poucos, o nome Cores de Clara começou a se espalhar, não apenas na cidade, mas em cidades vizinhas. Mas o sucesso trouxe novos desafios. A produção aumentava, e Clara percebeu que precisava de um espaço maior. A casa, já pequena para a família, estava abarrotada de tecidos, máquinas e caixas. Além disso, as terapias de Beatriz exigiam cada vez mais tempo, e Clara sentia o peso de equilibrar o papel de mãe com o de empresária. Uma noite, enquanto costurava, ela recebeu uma ligação do hospital. Beatriz tivera uma crise respiratória durante a fisioterapia e precisara de atendimento de emergência.
Clara largou tudo e correu para o hospital, o coração disparado, as mãos tremendo enquanto segurava o volante. No hospital, sentada na sala de espera, com Sofia agarrada ao seu braço, Clara sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. As contas médicas continuavam a se acumular, e o medo de não conseguir sustentar a família a sufocava. Quando o médico finalmente apareceu, com um sorriso tranquilizador, dizendo que Beatriz estava estável, Clara desabou em lágrimas. Sofia, com uma maturidade além de seus anos, abraçou a mãe e disse: "Vai dar tudo certo, mãe. Você sempre faz dar certo." Essas palavras reacenderam algo em Clara. Ela sabia que não podia parar. Ao voltar para casa, com Beatriz recuperada, Clara decidiu que era hora de buscar ajuda além do que já tinha. Ela lembrou de uma antiga colega de escola, Fernanda, que agora era gerente de uma associação de artesãs em Juiz de Fora. Fernanda tinha a reputação de ajudar mulheres empreendedoras e Clara, engolindo o orgulho, decidiu ligar. A conversa foi um alívio. Fernanda não só ofereceu apoio financeiro por meio de um fundo da associação, mas também convidou Clara para participar de um programa de capacitação para artesãs. "Você tem talento, Clara, mas precisa aprender a gerir um negócio maior. Vem com a gente e eu te ajudo a crescer", disse Fernanda com uma voz firme e acolhedora. Clara aceitou, mesmo sabendo que significaria mais noites sem dormir e mais desafios. O programa de capacitação foi um divisor de águas. Clara aprendeu sobre gestão financeira, marketing e logística, coisas que nunca imaginara precisar. Ela também conheceu outras mulheres, cada uma com sua história de luta, e sentiu pela primeira vez que não estava sozinha. Uma das participantes, uma artesã chamada Joana, sugeriu que Clara criasse uma linha de produtos sustentáveis, usando tecidos reciclados. A ideia ressoou com Clara, que sempre se preocupara com o impacto de seu trabalho. Ela começou a incorporar retalhos de roupas doadas em suas nécessaires, criando peças únicas que atraíam ainda mais clientes. O programa também a conectou com uma Feira Nacional de Artesanato em São Paulo, um evento que reunia compradores de todo o Brasil. Era a maior oportunidade que Clara já tivera, mas também a mais arriscada. Participar exigiria um investimento alto, transporte, hospedagem, produção em grande escala. Clara hesitou, lembrando do risco de perder tudo, mas a visão de suas filhas a impulsionou. Ela usou o restante do empréstimo e o apoio da associação para se preparar. Nos meses seguintes, Clara, Dona Lúcia e Aline trabalharam incansavelmente. A sala de Clara se transformou em um verdadeiro centro de produção, com pilhas de tecidos e o barulho constante das máquinas. Sofia ajudava a embalar as peças, orgulhosa de fazer parte do time da mãe, enquanto Beatriz, com seu sorriso, parecia dar força a todas. Quando o dia da feira em São Paulo chegou, Clara estava exausta, mas determinada. Com a ajuda de Fernanda, que a acompanhou, ela montou uma barraca que destacava a essência de cores de Clara. Cores vibrantes, sustentabilidade e histórias de superação. A feira foi um sucesso estrondoso. Clara não só vendeu todas as peças, como fechou contratos com lojas de São Paulo, Rio de Janeiro e até Recife. Um dos compradores, um homem chamado Roberto, dono de uma rede de lojas de presentes, ficou impressionado com a história de Clara. "Você não vende só produtos, você vende propósito. Quero suas peças em todas as minhas lojas", disse ele, entregando a Clara um cartão com uma proposta formal. Na volta para casa, Clara sentiu uma mistura de euforia e incredulidade. Ela havia transformado sua dor em algo maior, algo que não apenas sustentava sua família, mas inspirava outros. Mas no fundo, uma sombra ainda permanecia. Clara soubera, por meio de uma amiga, que Ricardo estava de volta à cidade, vivendo com sua jovem amante em um apartamento alugado.
A notícia trouxe uma pontada de dor, mas também uma clareza. Clara não queria vingança mesquinha. Sua vitória seria maior, mais elegante, mais silenciosa. Ela queria que Ricardo visse, sem que ela precisasse dizer uma palavra, o que ela havia construído apesar dele. E, enquanto planejava os próximos passos de seu negócio, Clara começou a imaginar um momento em que sua força seria inegável. Um momento que marcaria não apenas sua superação, mas sua libertação. A volta de São Paulo foi um momento de reflexão para Clara. O sol poente banhava as estradas de Minas Gerais com tons dourados, e enquanto dirigia a van alugada com o ronco do motor como trilha sonora, ela sentia uma mistura de exaustão e esperança. O sucesso na Feira Nacional de Artesanato era mais do que um marco. Era a prova de que ela, uma mulher que meses atrás temia perder tudo, estava construindo um império com suas próprias mãos. As filhas dormiam no banco de trás, e Clara, entre olhares no retrovisor para checar Beatriz, pensava no futuro. Os contratos com as lojas de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife significavam que Cores de Clara não era mais apenas um sonho de sobrevivência, era uma marca com potencial de alcançar o Brasil. Mas, com a promessa de crescimento, vinham novos desafios. Expandir a produção, gerenciar pedidos em larga escala e, acima de tudo, manter o equilíbrio entre ser mãe e empresária. Clara sabia que o caminho à frente seria árduo, mas a lembrança do sorriso de Sofia e da força silenciosa de Beatriz a impulsionava. Ao chegar em casa, ela descarregou as caixas vazias da feira, sentindo o peso do cansaço nos ombros, mas também uma leveza no coração. Pela primeira vez, ela acreditava que poderia não apenas sobreviver, mas prosperar. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, antes mesmo do sol despontar. Preparou o café, o aroma forte enchendo a cozinha, e sentou-se à mesa com seu caderno de anotações. Era hora de transformar a euforia da feira em um plano concreto. Os contratos exigiam entregas regulares, e ela precisava aumentar a produção sem sacrificar a qualidade que tornava suas nécessaires únicas. A sala, agora um ateliê improvisado, já não dava conta. Clara decidiu que era hora de alugar um pequeno galpão na cidade, um espaço onde pudesse organizar a produção e contratar mais pessoas. A ideia a assustava. O aluguel seria um compromisso financeiro grande e ela ainda pagava o empréstimo do banco. Mas, como sua mãe sempre dizia, quem não arrisca não cresce. Clara marcou uma reunião com o dono de um galpão no centro da cidade, um espaço modesto, mas funcional, com janelas grandes que deixavam a luz natural entrar. O proprietário, um senhor chamado Seu Geraldo, era conhecido por ser rígido, mas justo. Ele ouviu Clara com atenção, intrigado pela história de uma mãe solo que transformava retalhos em negócios. "Você me lembra minha filha, que também nunca desiste", disse ele com um sorriso. Eles chegaram a um acordo. Um aluguel acessível nos primeiros meses, com a promessa de revisão após um ano. Clara assinou o contrato com as mãos trêmulas, sabendo que estava dando um salto no escuro, mas confiante de que era o caminho certo. Com o galpão alugado, Clara começou a estruturar sua pequena fábrica. Ela comprou mais máquinas de costura, contratou 2 novas costureiras, Mariana, uma jovem de 25 anos com talento para acabamentos, e Dona Célia, uma viúva de 60 anos que trazia experiência e histórias para o grupo. E investiu em tecidos sustentáveis, seguindo a sugestão de Joana, do programa de capacitação. O galpão, antes vazio, ganhou vida com o som das máquinas, o cheiro de tecidos novos e as conversas animadas das mulheres. Sofia, sempre curiosa, passava as tardes após a escola, ajudando a organizar os pedidos, enquanto Beatriz ficava no canto do galpão, em um espaço adaptado com brinquedos e almofadas, encantada com as cores e o movimento.
Clara também contratou uma cuidadora para Beatriz, uma mulher gentil chamada Patrícia, que permitia que Clara se concentrasse no trabalho sem negligenciar as necessidades da filha. O novo espaço trouxe uma energia renovada, mas também pressões maiores. Os pedidos das lojas chegavam com prazos apertados e Clara precisava garantir que cada peça mantivesse o padrão de qualidade. Ela passava noites revisando planilhas, calculando custos e planejando entregas, muitas vezes com um café frio ao lado. Aline, que se tornara seu braço direito, sugeriu criar um site para Cores de Clara, onde clientes poderiam fazer pedidos diretamente. Clara, que ainda se sentia intimidada pela tecnologia, hesitou, mas aceitou a ideia. Com a ajuda de um sobrinho de Aline, um estudante de tecnologia, elas lançaram um site simples, mas funcional, que exibia as nécessaires, contava a história de Clara e destacava o impacto social do negócio, como o uso de materiais reciclados e a contratação de mulheres da comunidade. O site atraiu clientes de fora de Minas Gerais, incluindo uma influenciadora digital de Florianópolis que postou sobre as nécessaires, gerando uma onda de pedidos. Enquanto o negócio crescia, Clara enfrentava desafios pessoais. As terapias de Beatriz continuavam intensas e, embora ela estivesse mais estável, cada crise respiratória era um lembrete da fragilidade da filha. Uma noite, após um dia exaustivo no galpão, Clara recebeu uma ligação da escola de Sofia. A menina, normalmente tão alegre, estava retraída e se recusava a participar das aulas. Clara correu para a escola, onde a professora, uma mulher chamada Ana, explicou que Sofia parecia preocupada com a mãe. Ela disse que você trabalha muito e que tem medo de você ficar doente, contou Ana, com um tom de preocupação. Clara sentiu uma pontada de culpa. Naquela noite, sentou-se com Sofia no quarto, as duas deitadas na cama, olhando para o teto. Você acha que eu não dou atenção suficiente para você, meu amor? Perguntou Clara, a voz embargada. Sofia hesitou, mas respondeu. Não é isso, mãe. É que eu vejo você tão cansada e fico com medo de você sumir como o papai. As palavras cortaram Clara como uma faca. Ela abraçou Sofia, prometendo que nunca iria embora e que tudo o que fazia era para garantir um futuro melhor para elas. A conversa reacendeu a determinação de Clara, mas também a fez perceber que precisava encontrar um equilíbrio. Ela começou a reservar as noites de domingo para as filhas, levando-as para piqueniques no parque ou para assistir filmes em casa, momentos que enchiam a casa de risos e memórias. Enquanto Cores de Clara ganhava força, Clara recebeu uma notícia que a fez parar. Uma amiga da cidade, Dona Rosa, contou que Ricardo estava de volta, agora separado da amante e vivendo em um quarto alugado, com dificuldades financeiras. A notícia trouxe uma mistura de emoções. Parte dela queria confrontá-lo, jogar na cara tudo o que ela havia conquistado, apesar de sua traição. Mas outra parte, mais forte, dizia que a melhor resposta era continuar subindo, sem olhar para trás. Clara decidiu que sua vitória seria sua vida. O negócio, as filhas, a comunidade que estava construindo. Ainda assim, a presença de Ricardo na cidade era uma sombra, e Clara sabia que, cedo ou tarde, seus caminhos se cruzariam. A oportunidade veio de forma inesperada. Fernanda, sua mentora da Associação de Artesãs, convidou Clara para participar de um evento de gala em Belo Horizonte, onde mulheres empreendedoras seriam homenageadas. Cores de Clara havia sido indicada para um prêmio de inovação social, graças ao uso de materiais reciclados e ao impacto na comunidade. Clara ficou surpresa, mas aceitou o convite, sentindo que era uma chance de mostrar ao mundo e, quem sabe, a Ricardo, o que ela havia construído. Ela passou semanas preparando-se, costurando um vestido com os próprios tecidos sustentáveis, uma peça elegante que misturava tons de azul e retalhos reciclados,
simbolizando sua jornada. O evento era grandioso, com luzes brilhantes e uma plateia de empresários, jornalistas e autoridades. Clara, acompanhada de Fernanda, sentia-se deslocada, mas manteve a cabeça erguida. Quando subiu ao palco para receber o prêmio, segurando a placa com o nome de sua marca, ela olhou para a plateia e viu, por um breve momento, Ricardo. Ele estava lá, entre os convidados, com um olhar de surpresa e vergonha. Clara não hesitou. Em seu discurso, ela falou sobre suas filhas, sobre as mulheres que a ajudaram, sobre a força de transformar dor em propósito. Não mencionou Ricardo, mas cada palavra era uma prova de sua vitória. A plateia aplaudiu de pé. E Clara sentiu, pela primeira vez, que havia se libertado do peso do passado. Ao voltar para casa, Clara percebeu que o evento havia mudado algo dentro dela. A visibilidade do prêmio trouxe mais pedidos, e Cores de Clara começou a ser mencionada em revistas e programas de TV. Ela expandiu o galpão, contratou mais costureiras e criou uma linha de bolsas sustentáveis que se tornaram um sucesso. Mas o verdadeiro impacto veio quando Clara decidiu usar parte dos lucros para criar uma cooperativa, Mãos que Criam, que capacitava mães solo da cidade para produzir artesanato e encontrar independência financeira. A cooperativa cresceu e Clara se tornou uma referência, não apenas como empresária, mas como uma líder que elevava outras pessoas. Suas filhas, Sofia e Beatriz, eram seu maior orgulho, crescendo cercadas de amor e resiliência. Ao olhar para sua vida, Clara percebeu que sua jornada não apenas transformou sua família, mas também inspirou uma comunidade. E naquela vitória silenciosa, ela encontrou uma felicidade que nenhuma traição poderia jamais tirar. A vida de Clara, após o evento de gala em Belo Horizonte, parecia ter ganhado um novo ritmo, como uma música que começa tímida e de repente explode em uma melodia vibrante. O Prêmio de Inovação Social trouxe não apenas visibilidade, mas uma onda de oportunidades que transformaram Cores de Clara em algo maior do que ela jamais imaginara. De volta à sua cidade, com o galpão agora funcionando como uma pequena fábrica, Clara sentia o peso da responsabilidade, mas também uma energia renovada. As manhãs começavam cedo, com o cheiro de café fresco misturado ao som das máquinas de costura e as vozes animadas das costureiras. Mariana e Dona Célia, suas novas contratadas, trabalhavam com afinco, enquanto Aline assumia um papel de liderança, organizando os pedidos e garantindo que os prazos fossem cumpridos. O galpão, com suas janelas grandes deixando a luz do sol iluminar os tecidos coloridos, era um reflexo do que Clara havia construído, um espaço de criação, resiliência e esperança. Mas, mesmo com o sucesso, Clara sabia que precisava manter os pés no chão. Os pedidos das lojas em São Paulo, Rio e Recife exigiam uma produção constante e a cooperativa Mãos que Criam começava a atrair mais mulheres da comunidade, todas em busca de uma chance de recomeçar. Clara sentia o orgulho, mas também o peso de ser um exemplo. Ela queria que cada mulher que cruzasse seu caminho visse que era possível transformar dor em força, assim como ela fizera. Enquanto organizava o estoque no galpão, com Sofia ajudando a dobrar os tecidos e Beatriz brincando em seu canto adaptado, Clara pensava no próximo passo, levar Cores de Clara para além do Brasil. A ideia parecia ousada, quase impossível, mas a influenciadora de Florianópolis, que postara sobre suas nécessaires, havia mencionado contatos em feiras internacionais. Clara anotou a ideia em seu caderno, que agora estava repleto de planos, números e sonhos. Os meses seguintes foram uma dança delicada entre trabalho e família. Clara investiu em novos equipamentos para o galpão, incluindo uma máquina de corte que agilizava a produção.
e contratou mais 2 costureiras, irmãs gêmeas chamadas Jéssica e Juliana, que traziam energia jovem e ideias criativas. Elas sugeriram adicionar estampas personalizadas às necessaires, o que atraiu ainda mais clientes, especialmente empresas que queriam brindes corporativos. O site de Cores de Clara também cresceu, com a Aline assumindo a gestão das redes sociais e criando campanhas que contavam histórias das mulheres da cooperativa. Uma postagem sobre Dona Célia, que usava os lucros para pagar a faculdade do neto, viralizou, trazendo uma enxurrada de pedidos e mensagens de apoio. Clara, que antes temia a tecnologia, agora via o poder de uma história bem contada. Mas nem tudo era fácil. As crises respiratórias de Beatriz continuavam, e, embora menos frequentes, cada uma era um teste para o coração de Clara. Uma tarde, enquanto supervisionava a produção, ela recebeu uma ligação do hospital. Beatriz precisara de oxigênio após uma sessão de fisioterapia. Clara correu para o hospital, deixando o galpão nas mãos de Aline. Na sala de espera, com Sofia ao seu lado desenhando em um caderno, Clara sentiu o velho medo ressurgir. Mas quando o médico informou que Beatriz estava bem, Clara respirou aliviada e decidiu que era hora de investir em algo que vinha adiando. Uma van adaptada para transportar Beatriz com segurança. O custo era alto, mas Clara usou parte dos lucros da cooperativa, vendo isso não como um gasto, mas como um investimento no bem-estar de sua filha. A compra da van trouxe uma nova liberdade. Clara agora podia levar Beatriz às terapias sem depender de favores, e as viagens para piqueniques com Sofia se tornaram mais frequentes, enchendo a família de momentos leves em meio à correria. Enquanto Cores de Clara se consolidava, Clara começou a planejar sua participação em uma feira internacional de artesanato em Buenos Aires, indicada pela influenciadora de Florianópolis. Era uma oportunidade de ouro, mas exigia um investimento ainda maior: passagens, hospedagem, taxas de inscrição e uma produção em escala que Clara nunca havia tentado. Ela reuniu sua equipe no galpão, compartilhando a ideia com entusiasmo, mas também com transparência sobre os riscos. Se der certo, podemos colocar Cores de Clara no mapa mundial. Se der errado, podemos perder muito. O que acham? Perguntou, olhando para as mulheres que se tornaram sua segunda família. Dona Célia, com sua sabedoria calma, disse: Clara, você já nos mostrou que o impossível é só uma questão de tempo. Vamos juntas. A confiança da equipe a emocionou, e Clara decidiu arriscar. Ela usou os lucros acumulados e conseguiu um patrocínio parcial da Associação de Artesãs de Fernanda, que também se ofereceu para acompanhar Clara na viagem. Os meses antes da feira foram intensos. Clara e sua equipe trabalharam até tarde, criando uma nova linha de necessaires com estampas inspiradas na cultura brasileira, flores de ipê, pássaros do cerrado, cores vibrantes que remetiam ao carnaval. Sofia, sempre criativa, sugeriu adicionar um pequeno bordado com o nome do cliente, uma ideia que se tornou o diferencial da coleção. Clara também investiu em embalagens sustentáveis feitas de papel reciclado que contavam a história da cooperativa. Cada detalhe era pensado para encantar, não apenas pelo produto, mas pelo propósito. A viagem para Buenos Aires foi uma aventura. Clara, que nunca havia saído do Brasil, sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Fernanda, com sua experiência, a guiava pelos trâmites do evento, enquanto Clara carregava a responsabilidade de representar não apenas sua marca, mas todas as mulheres da cooperativa. A feira era um espetáculo, barracas de artesãos do mundo todo, cores e aromas que enchiam o ar e um público curioso que falava línguas que Clara mal entendia. A barraca de Cores de Clara se destacou com suas cores vibrantes e a história de superação contada em pequenos cartões ao lado de cada peça.
No segundo dia, um comprador argentino, dono de uma cadeia de lojas de decoração, se aproximou. Ele ficou fascinado pelo conceito de sustentabilidade e pela história de Clara, e fez um pedido inicial de 1.000 peças, com a promessa de distribuição em toda a América Latina. Clara mal conseguiu responder, o coração disparado. No final da feira, ela havia fechado contratos com compradores da Argentina, Chile e até dos Estados Unidos, que viram nas nécessaires um potencial para o mercado de presentes sustentáveis. Ao voltar para o hotel, Clara sentou-se na varanda, olhando as luzes de Buenos Aires, e deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de gratidão. Ela havia conquistado algo que, meses atrás, parecia impossível. De volta ao Brasil, Clara usou os lucros da feira para expandir a cooperativa. Mãos que criam, agora tinha um segundo galpão, onde mais mulheres da comunidade aprendiam a costurar, bordar e gerenciar pequenos negócios. Clara também criou um programa de bolsas para os filhos das cooperadas, garantindo que as crianças tivessem acesso à educação. Sofia, agora com 11 anos, começou a se envolver mais, ajudando a organizar eventos para a cooperativa, enquanto Beatriz, com seu sorriso contagiante, era a mascote do grupo. A mídia começou a notar o impacto de Cores de Clara. Uma revista nacional publicou um artigo sobre Clara, chamando-a de a artesã que transformou retalhos em esperança. A matéria atraiu a atenção de uma emissora de TV que convidou Clara para um programa matinal. Ela levou Aline e Dona Célia, compartilhando o palco com as mulheres que a ajudaram a chegar lá. O programa foi um sucesso e as vendas dispararam. Mas, no auge do sucesso, Clara recebeu uma visita inesperada. Ricardo apareceu no galpão magro, com olheiras profundas, pedindo para conversar. Ele confessou que havia perdido tudo: o emprego, a amante, a estabilidade, e pediu perdão por abandoná-la. Clara ouviu em silêncio, o coração dividido entre a dor do passado e a força do presente. Ricardo, eu perdoo você, mas não por você, por mim. Construí uma vida sem você, e ela é maior do que qualquer coisa que tivemos. Ela ofereceu ajuda para que ele se reerguesse, mas deixou claro que não havia espaço para ele em sua vida. Ricardo saiu, cabisbaixo, e Clara sentiu pela primeira vez que o passado não tinha mais poder sobre ela. A verdadeira surpresa veio meses depois, quando Clara foi convidada para falar em um evento global de empreendedorismo feminino em Lisboa. Ela levou Sofia e Beatriz, transformando a viagem em uma aventura em família. No evento, Clara compartilhou sua história, recebendo aplausos de mulheres de todo o mundo. Ao voltar, ela encontrou uma carta anônima no galpão, escrita por uma mulher que dizia ter sido inspirada por sua história a sair de um relacionamento abusivo e abrir seu próprio negócio. A carta era assinada apenas com "Obrigada". Clara guardou a carta em seu caderno, um lembrete de que sua jornada inspirava além do que ela podia ver. Cores de Clara agora era uma marca internacional, e a cooperativa se tornara uma rede, com filiais em outras cidades. Clara, Sofia e Beatriz viajavam juntas, criando memórias em praias, museus e parques, enquanto a cooperativa continuava a transformar vidas. Clara olhou para suas filhas, para as mulheres da cooperativa, para o império que construíra, e soube que sua vitória era maior do que qualquer vingança. Era a liberdade de ser quem sempre quis, cercada de amor e propósito. O sucesso internacional de Cores de Clara trouxe uma nova fase para Clara, uma em que os dias pareciam curtos demais para tantas possibilidades. A volta de Lisboa, com Sofia e Beatriz ao seu lado, foi mais do que uma viagem de trabalho. Foi uma celebração da família que ela havia mantido unida contra todas as adversidades. No voo de volta, enquanto Beatriz dormia em seu colo e Sofia desenhava no caderno, Clara olhou pela janela do avião,
as nuvens brancas flutuando como promessas de um futuro ainda maior. A carta anônima que encontrara no galpão, assinada apenas com "Obrigada", ainda ecoava em sua mente, um lembrete de que seu impacto ia além das vendas e dos prêmios. Ela não era mais apenas uma mãe lutando para sustentar suas filhas. Era uma inspiração, uma força que movia outras mulheres a encontrarem sua própria voz. De volta à sua cidade em Minas Gerais, o galpão de cores de Clara estava mais vibrante do que nunca. As máquinas de costura zuniam em um ritmo constante, e as mulheres da cooperativa, agora mais de 20, trabalhavam com um propósito compartilhado. O segundo galpão, recém-aberto, já estava em plena atividade, com novas cooperadas aprendendo a arte do artesanato sustentável. Clara sentia orgulho ao ver Jéssica e Juliana, as irmãs gêmeas, ensinando as recém-chegadas, enquanto Dona Célia contava histórias que faziam todas rirem durante os intervalos. Aline, agora oficialmente gerente de produção, coordenava tudo, com uma eficiência que surpreendia Clara, que via na jovem uma versão de si mesma, mas com a confiança que ela só conquistara com o tempo. Sofia, cada vez mais envolvida, criava designs para novas estampas, enquanto Beatriz, com seu sorriso radiante, era a luz que mantinha o ambiente acolhedor. Mas, mesmo com o sucesso, Clara sabia que precisava continuar inovando. Os contratos internacionais exigiam qualidade impecável e prazos apertados, e ela queria que Cores de Clara fosse mais do que uma marca de artesanato, queria que fosse um símbolo de transformação. Clara começou a sonhar com uma expansão ainda mais ousada. Uma linha de produtos que incluísse não apenas necessaires e bolsas, mas também acessórios para casa, como almofadas e toalhas de mesa, todos feitos com tecidos reciclados e inspirados na cultura brasileira. A ideia nasceu em uma conversa com Fernanda, sua mentora, durante um café na Associação de Artesãs. Você já conquistou o Brasil e está chegando à América Latina, Clara. Por que não pensar em algo que chegue a todos os cantos, algo que as pessoas usem no dia a dia e sintam sua história? Disse Fernanda com um brilho nos olhos. Clara anotou a ideia, sentindo um frio na barriga. Era um passo grande, que exigiria investimento em design, novos fornecedores e uma estratégia de marketing mais robusta. Ela decidiu começar pequeno, criando protótipos de almofadas com estampas de folhagens tropicais e bordados que remetiam às tradições mineiras. Sofia, com sua criatividade, ajudou a escolher as cores, enquanto Aline pesquisou fornecedores de tecidos reciclados em São Paulo. O lançamento dos protótipos foi um sucesso nas redes sociais, com clientes elogiando a beleza e a sustentabilidade das peças. Uma loja de decoração em Brasília fez um pedido inicial de 500 almofadas, e Clara percebeu que estava entrando em um novo território. Para financiar a expansão, ela buscou um novo empréstimo, desta vez com melhores condições graças à reputação de Cores de Clara. O banco, impressionado com sua trajetória, ofereceu um crédito com juros baixos, e Clara investiu em uma nova máquina de bordado automático que acelerava a produção sem perder o toque artesanal. Enquanto o negócio crescia, Clara enfrentava novos desafios pessoais. As terapias de Beatriz, embora mais estáveis, ainda exigiam atenção constante, e Sofia, agora na pré-adolescência, começava a mostrar sinais de querer mais independência. Uma noite, durante um dos piqueniques de domingo no parque, Sofia perguntou: "Mãe, você acha que um dia eu vou poder ajudar de verdade na cooperativa, tipo, ser uma chefe como a Aline?" Clara sorriu, surpresa com a ambição da filha. "Você já ajuda, meu amor. E se quiser, pode ser muito mais do que uma chefe. Pode criar algo seu, do jeito que você sonhar." A conversa plantou uma semente em Clara.
Ela decidiu incluir Sofia em reuniões criativas, permitindo que a menina apresentasse ideias para novos produtos. Sofia sugeriu criar uma linha de necessaires para crianças, com estampas de animais e bolsos secretos, uma ideia que rapidamente ganhou popularidade entre os clientes. Beatriz, por sua vez, inspirou Clara a criar um espaço no galpão, onde crianças com necessidades especiais pudessem brincar enquanto suas mães trabalhavam. Com a ajuda de Patrícia, a cuidadora, Clara montou um cantinho com brinquedos sensoriais e cores suaves, que se tornou um refúgio para Beatriz e outras crianças da comunidade. O espaço, batizado de Cantinho do Sorriso, foi destaque em um jornal local, que elogiou Clara por seu compromisso com a inclusão. A cooperativa Mãos que Criam também crescia em impacto. Clara começou a oferecer workshops gratuitos de empreendedorismo para mulheres da cidade, ensinando-as a gerir pequenos negócios e a usar as redes sociais para vender seus produtos. Uma das participantes, uma jovem chamada Luana, que fugira de um relacionamento abusivo, abriu sua própria loja de bijuterias após o curso. Luana escreveu uma carta para Clara, agradecendo-a por mostrar que era possível recomeçar. "Você me fez acreditar em mim mesma", escreveu ela. Clara guardou a carta ao lado da anônima que recebera após Lisboa, sentindo que cada mensagem era um tijolo na construção de algo maior. A cooperativa agora tinha filiais em Juiz de Fora e Uberlândia, e Clara sonhava em levá-la a outros estados. Ela também começou a trabalhar com ONGs locais, doando parte dos lucros para projetos de educação e saúde para crianças com deficiência. A visibilidade de cores de Clara trouxe convites para palestras em universidades e eventos empresariais, onde Clara compartilhava sua história com uma mistura de humildade e força. Em uma dessas palestras, em Belo Horizonte, ela foi abordada por uma produtora de TV que propôs um documentário sobre sua trajetória. Clara hesitou, preocupada com a exposição, mas aceitou após conversar com Sofia, que disse: "Mãe, as pessoas precisam saber que você é uma heroína." O documentário, intitulado Retalhos de Coragem, foi gravado ao longo de semanas, acompanhando Clara no galpão, com as filhas e nas reuniões da cooperativa. Quando foi ao ar, o impacto foi imediato. As vendas explodiram e a cooperativa recebeu doações de empresas que queriam apoiar a causa. No auge do sucesso, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era Ricardo, novamente. Ele disse que vira o documentário e queria se encontrar, não para pedir perdão, mas para tentar se reaproximar das filhas. Clara sentiu o coração apertar. Parte dela queria protegê-las, evitar que ele trouxesse mais dor. Mas após conversar com Sofia, que expressou curiosidade em conhecer o pai, Clara decidiu permitir o encontro, mas com condições claras. Ele precisaria respeitar os limites dela e das meninas. O encontro aconteceu em um parque, com Clara presente, observando de longe. Ricardo, visivelmente envelhecido, tentou se conectar com Sofia e Beatriz, mas a distância de anos era palpável. Sofia foi educada, mas firme, dizendo: "Nós estamos bem, pai. A mãe cuidou de tudo." Beatriz, com sua doçura, apenas sorriu, sem entender completamente a situação. Ricardo partiu com lágrimas nos olhos, e Clara, embora sentisse compaixão, sabia que sua família era completa sem ele. Aquele momento selou sua libertação final do passado. A surpresa que Clara nunca imaginara veio meses depois, durante um evento da cooperativa em São Paulo. Ela foi convidada a abrir uma loja física de cores de Clara em um shopping de alto padrão, um espaço que exibiria não apenas seus produtos, mas também a história da cooperativa. A inauguração foi um evento grandioso, com a presença de clientes, jornalistas e até autoridades locais.
Clara, vestindo uma das suas criações, um vestido de linho reciclado com bordados florais, cortou a fita com Sofia e Beatriz ao seu lado. No discurso, ela agradeceu às mulheres da cooperativa, às filhas e à comunidade que a apoiara. Mas o momento mais marcante veio quando Sofia, com uma coragem inesperada, pediu o microfone. Minha mãe é a pessoa mais forte que conheço. Ela nos ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, a gente pode criar algo lindo. A plateia aplaudiu e Clara, com lágrimas nos olhos, abraçou a filha. Naquela noite, enquanto celebravam no galpão, Clara recebeu uma ligação de um investidor europeu que vira o documentário. Ele propôs uma parceria para levar Cores de Clara a lojas na Europa, começando por Paris. Clara aceitou, sabendo que era o começo de um novo capítulo. Anos depois, Cores de Clara era uma marca global e a cooperativa havia transformado milhares de vidas. Clara, Sofia e Beatriz viviam em uma casa nova, cheia de risos e memórias, viajando pelo mundo enquanto espalhavam sua mensagem de esperança. Clara olhou para suas filhas, para as mulheres da cooperativa, para o império que construíra, e soube que sua maior vitória não era o sucesso, mas o amor que as unia e o legado que deixaria. O sol nascia tímido sobre as montanhas de Minas Gerais, lançando uma luz suave que atravessava as janelas do galpão de Cores de Clara, onde o dia começava com o som familiar das máquinas de costura e o murmúrio animado das mulheres da cooperativa. Clara, agora com 40 anos, movia-se entre as mesas de trabalho com uma serenidade que escondia a tempestade que outrora a definira. A cooperativa Mãos que Criam havia se tornado uma rede que transformava vidas em 5 estados brasileiros. E Cores de Clara era uma marca reconhecida não apenas no Brasil, mas em mercados internacionais, de Buenos Aires a Paris. O galpão, antes um espaço modesto, agora era um centro de criatividade, com paredes decoradas com fotos das cooperadas, seus filhos e os produtos que criavam juntos. Clara sentia orgulho ao ver as mulheres, algumas mães solo, outras escapando de passados difíceis, trabalhando com confiança, rindo e compartilhando histórias enquanto cortavam tecidos reciclados ou bordavam detalhes que contavam histórias de resiliência. Sofia, agora com 12 anos, passava as tardes desenhando novas estampas, sua criatividade florescendo como as flores de ipê que inspiravam os produtos. Beatriz, com seu sorriso que iluminava o ambiente, brincava no cantinho do sorriso, o espaço que Clara criara para crianças com necessidades especiais, um refúgio que se tornara símbolo da inclusão que ela tanto valorizava. A vida de Clara, embora cheia de conquistas, ainda era marcada por desafios. As demandas internacionais exigiam uma gestão meticulosa, e ela passava noites revisando contratos e planilhas, com um café forte ao lado. Mas ao contrário dos dias de desespero que a perseguiram no passado, agora havia um propósito claro em cada esforço. Clara não trabalhava mais apenas para sobreviver. Trabalhava para construir um legado, para mostrar às suas filhas e às mulheres ao seu redor que a dor pode ser transformada em força. Enquanto caminhava pelo galpão, supervisionando a produção de uma nova linha de toalhas de mesa para uma loja em Londres, Clara pensava no quanto sua vida mudara. O peso da traição de Ricardo, que outrora parecia uma âncora, agora era apenas uma lembrança distante, como uma cicatriz que não doía mais, mas contava uma história. A rotina de Clara era intensa, mas ela havia aprendido a encontrar equilíbrio. As noites de domingo continuavam reservadas para Sofia e Beatriz, momentos que ela guardava como tesouros. Em um desses domingos, enquanto as 3 caminhavam por uma trilha nas montanhas próximas, com o vento trazendo o cheiro de eucalipto, Sofia perguntou: "Mãe, você já pensou em escrever um livro sobre tudo isso? Sobre como você transformou tudo de ruim em algo tão bonito?" Clara parou, surpresa com a pergunta. A ideia de um livro nunca lhe ocorrera, mas as palavras de Sofia
acenderam uma faísca. Talvez compartilhar sua história em detalhes, com todas as suas vulnerabilidades e vitórias, pudesse inspirar ainda mais pessoas. Naquela noite, de volta à casa nova, uma construção ampla, com um jardim onde Beatriz adorava brincar, Clara começou a rascunhar ideias em seu caderno. Não era apenas um relato de sua vida, mas uma ode às mulheres que a ajudaram, às cooperadas que transformaram retalhos em esperança, e às filhas que a ensinaram o verdadeiro significado de amor. O projeto do livro, que ela batizou de Retalhos de Coragem, tornou-se uma missão pessoal. Clara escrevia nas madrugadas, quando o silêncio da casa a envolvia, deixando as palavras fluírem com honestidade. Ela falava das noites em que chorou sozinha, do medo de falhar, da força que encontrou nas filhas e na comunidade. Cada capítulo era uma costura, unindo os pedaços de sua vida em um mosaico de superação. Quando terminou o primeiro rascunho, Clara o enviou para uma editora recomendada por Fernanda, sua mentora. A resposta veio semanas depois. A editora queria publicar o livro e planejava um lançamento nacional, com eventos em livrarias e feiras literárias. Clara, que nunca imaginara ser escritora, sentiu uma mistura de nervosismo e orgulho. O lançamento do livro seria mais um passo em sua jornada, mas também uma chance de fechar um ciclo. Enquanto preparava o lançamento, Clara enfrentava novos desafios no negócio. A demanda internacional por cores de Clara crescia, e ela precisava expandir a produção sem perder a essência artesanal. Com a ajuda de Aline, que agora era sócia na cooperativa, Clara implementou um sistema de treinamento para novas cooperadas, garantindo que cada peça mantivesse a qualidade que conquistara o mundo. Ela também investiu em parcerias com ONGs internacionais, doando parte dos lucros para projetos de empoderamento feminino na América Latina e na África. A cooperativa Mãos que Criam se tornou um modelo, visitada por jornalistas e pesquisadores que queriam entender como uma mulher do interior de Minas Gerais transformara um pequeno ateliê em um movimento global. Clara, embora lisonjeada, mantinha a humildade. Não fiz isso sozinha, dizia em entrevistas apontando para as mulheres ao seu redor. Elas são a alma de tudo isso. Aline, Jéssica, Juliana, Dona Célia e as outras cooperadas sorriam, orgulhosas de fazerem parte de algo maior. Mas o sucesso também trouxe momentos de introspecção. Uma noite, enquanto revisava o manuscrito do livro, Clara encontrou uma foto antiga de sua mãe guardada entre as páginas de um caderno velho. A imagem, desbotada pelo tempo, mostrava uma mulher sorridente, com olhos cheios de vida. Clara sentiu um nó na garganta. Sua mãe, que a ensinara a costurar e a nunca desistir, não estava mais ali para ver o que ela conquistara. Mas, ao olhar para Sofia e Beatriz, Clara soube que sua mãe vivia nelas, em cada risada, em cada sonho. Ela decidiu dedicar o livro a ela, com uma frase simples: "Para minha mãe, que me ensinou que as tempestades vêm para limpar o caminho." O lançamento de Retalhos de Coragem foi um evento que Clara nunca esqueceria. A livraria em São Paulo estava lotada, com filas que se estendiam pela rua. Mulheres de todas as idades, muitas acompanhadas de suas filhas, seguravam exemplares do livro, ansiosas por um autógrafo. Clara, vestindo um vestido de linho reciclado com bordados de ipê, subiu ao palco com Sofia e Beatriz ao seu lado. O discurso foi breve, mas carregado de emoção. "Este livro não é só sobre mim", disse ela, a voz firme, mas suave. "É sobre todas nós que caímos, mas aprendemos a levantar. É sobre o amor que nos salva e a coragem que nos define." A plateia aplaudiu, e Clara viu lágrimas nos olhos de muitas mulheres que se viam refletidas em sua história. Sofia, com uma maturidade que surpreendia, pediu o microfone e acrescentou:
Minha mãe me ensinou que a gente pode criar beleza mesmo nos dias mais escuros, e ela faz isso todo dia. Beatriz, no colo de Patrícia, sorriu, como se entendesse o peso do momento. Após o evento, enquanto assinava livros, Clara foi abordada por uma mulher de meia idade, com olhos gentis e uma voz tímida. Seu livro me deu coragem para deixar um casamento que me sufocava, disse ela, segurando a mão de Clara. Obrigada por me mostrar que eu posso ser mais. Clara abraçou a mulher, sentindo o impacto de suas palavras. Naquela noite, de volta ao hotel, Clara olhou para suas filhas dormindo e percebeu que sua jornada havia se tornado maior do que ela. Era um movimento, uma corrente de força que se espalhava por cada mulher que lia sua história. Os meses seguintes foram um turbilhão. Retalhos de Coragem tornou-se um best-seller, traduzido para 5 idiomas, e Clara viajou para eventos literários na Europa e na América do Norte, sempre levando Sofia e Beatriz. A cooperativa continuou a crescer, com filiais em 10 estados brasileiros e parcerias com marcas internacionais que valorizavam a sustentabilidade. Clara também expandiu o Cantinho do Sorriso, criando centros de inclusão em outras cidades, onde crianças com necessidades especiais podiam brincar e aprender enquanto suas mães trabalhavam. A vida pessoal de Clara floresceu de maneiras inesperadas. Durante uma feira em Paris, ela conheceu Eduardo, um designer brasileiro que trabalhava com moda sustentável. Ele admirava o trabalho de Clara e propôs uma colaboração para criar uma linha de roupas sustentáveis. O que começou como uma parceria profissional evoluiu para uma amizade profunda, marcada por conversas longas e risadas compartilhadas. Eduardo, com sua calma e respeito, nunca pressionou Clara, mas estava sempre presente, seja enviando ideias para a cooperativa ou brincando com Beatriz durante as viagens. Clara, que jurara nunca mais confiar em um homem após Ricardo, percebeu que Eduardo via sua força, não como uma ameaça, mas como uma inspiração. Não houve promessas grandiosas, apenas um entendimento silencioso de que talvez o amor pudesse florescer novamente, no tempo certo. A surpresa final veio em um dia comum, quando Clara recebeu uma ligação de uma organização internacional que concedia prêmios a mulheres que transformavam comunidades. Cores de Clara e a cooperativa Mãos que Criam haviam sido escolhidas para receber um reconhecimento global, com uma cerimônia em Nova York. Clara levou toda a equipe, Aline, Dona Célia, Jéssica, Juliana e outras, para a cerimônia, um momento de celebração não apenas de sua jornada, mas de todas as mulheres que a sustentaram. No palco, sob luzes brilhantes, Clara segurou o prêmio com lágrimas nos olhos, mas sua voz não vacilou. Algumas tempestades não vêm para destruir você, disse ela, olhando para a plateia. Elas vêm para limpar o caminho, para mostrar quem você realmente é. Sofia e Beatriz, na primeira fila, aplaudiram com orgulho, enquanto as cooperadas choravam e riam, abraçando-se. De volta ao Brasil, Clara olhou para sua vida, a casa cheia de amor, as filhas crescendo com confiança, a cooperativa transformando vidas, e soube que havia encontrado sua verdadeira liberdade. Ricardo, agora uma figura distante, enviou uma carta parabenizando-a pelo prêmio, mas Clara apenas sorriu e guardou a carta sem resposta. Sua vitória não precisava de palavras. Ela brilhava em cada peça costurada, em cada sorriso de suas filhas, em cada mulher que encontrava sua força por causa dela. Clara sentou-se no jardim de sua casa, com Sofia lendo ao seu lado e Beatriz brincando na grama, e sentiu uma paz profunda. A tempestade havia passado e o caminho estava claro, iluminado pelo amor e pela coragem que ela nunca soube que tinha. Ei, pessoal, que tal se juntarem a nós para mais histórias que aquecem o coração?
Se a jornada de Clara tocou vocês, deixem um like e se inscrevam no canal para acompanhar mais histórias de superação e esperança. Me contem, o que acharam desse final? De 0 a 10, que nota dariam?